né? Vocês viram aí no vídeo que depois do relatório Belmont, né? Então, que foi um momento onde diversos pesquisadores, pessoas voltadas à assistência à saúde, a questão da bioética, né? Lá no estádio, que é o estádio Belmont, lá em Maryland, tá? Então, eles definiram, né, alguns princípios, aquelas coisas de americano, né? Alguns princípios para se guiar em relação às questões éticas relacionadas tanto à pesquisa quanto à saúde, né? Então, eles definiram o princípio da justiça, da autonomia e da beneficência, né? Isso em 1978, ela fala lá. Depois, quando é em 1979, o Children e o Beauchamp vão lançar aquele livro que ela mostrou, que são os princípios da ética biomédica, e é uma abordagem que vai além da pesquisa, né, porque ela abrange também a questão da saúde, e eles acrescentam mais um princípio, que é o da não maleficência, né, e definem esses princípios como sendo princípios para guiar as pesquisas e a prática médica, né? Esses princípios, eles são prima non facie, quer dizer, nenhum é superior ao outro, tá? E isso é uma das críticas, né? E a gente está vendo aí no slide, né? Existem críticas ao principialismo, né? Então, essa teoria, inicialmente, já vai ser muito difundida em 1970, 1980. Ela começou a ser considerada como a simples aplicação dos princípios para a resolução de todas as questões, ou seja, como se fosse um receita de bolo, né? E, em 1990, ela passa a ser alvo de críticas, porque algumas questões ela não é capaz de resolver. A gente vê que ela tenta conciliar ideais coletivos e individuais, esse é um ponto importante, né? Mas ela não dá conta de responder a muitas questões sociais. E você falar, como, por exemplo, você falar de autonomia numa situação em que há escassez de recursos, né? É complicado. Liberdade de escolha, quando você não tem recursos para todos, né? É complicado. Então, né, vão surgir outras perspectivas de bioética, outros modelos, né? Então, esse modelo da bioética principialista, que é anglo-americano, né? Os procedimentos humanos são tratados racionalmente de forma positivista e individualista, né? Busca soluções imediatas e decisivas que, ao serem seguidas, levam a uma boa ação. Então, esse é um modelo. Esse modelo foi muito difundido, tá? Durante 20 anos, né? Ele foi um modelo, basicamente, que orientou toda a pesquisa clínica, toda a prática médica, né? Mas, aos poucos, ele começa a ser questionado e vão surgir outros modelos. Por exemplo, o modelo europeu, né, que passa a considerar, por exemplo, que tem um caráter antropológico e passa a considerar a dignidade universal da pessoa como centro das atenções na decisão ética. Então, uma outra abordagem, né? E aí surgem ainda, né, modelos casuísticos, que são baseados em casos, modelos de virtude contratualista, do direito natural, o libertário, o personalista, né, novos modelos, para fazer frente a esse modelo, né, estadunidense, que se baseia só nesses princípios. Uma das grandes críticas a esse modelo
é que nenhum dos princípios tem superioridade em relação ao outro. Então, isso é uma coisa que torna difícil, né, o julgamento a partir desses princípios. Quer dizer, o que conta mais, a autonomia ou é a beneficência? Né? Então, se a beneficência conta mais, então, de repente, eu posso não respeitar a vontade de uma pessoa porque eu vou olhar só o benefício dela. Né? Então, ele, nesse aspecto, ele deixa margem para muita dúvida. Tá? E ele, então, começa a ser questionado e surgem outros modelos. E, no caso, especificamente, né, nós, tá, a gente tem aí, e vai se pautar muito, inclusive o SUS vai se pautar também, né, por um modelo latino-americano, é o modelo da bioética de intervenção, que é um modelo em que você tem escassez de recursos. Né? E, nesse momento, a gente está vendo isso mais que nunca. Né? A gente não tem um número suficiente de leitos de UTI para todos. Tá? Eu não vou passar esses vídeos agora, eu vou deixar vocês assistirem depois, certo? Porque eu estou pensando vocês lerem o artigo e a gente dar uma discutida para fechar essa aula, ok? Então, tá aí, já está no AVA, tá? Então, vocês vão poder acessar e assistir eles também. Acho importante assistir. Bom, né, um dos aspectos importantíssimos que a gente viu, que é uma consequência direta lá do julgamento de Nuremberg, e que a gente adota hoje na odontologia, inclusive nos nossos prontuários, é o termo de consentimento livre e esclarecido, né, que o paciente deve receber do profissional de saúde a informação adequada sobre o tratamento sugerido e o curso da doença. Né? Com uma linguagem simples, a gente não pode usar uma linguagem técnica que o paciente não entenda, né? Ele deve, né, e aí a gente vai lá no princípio da autonomia, ele não deve ser coagido a consentir, ele vai escolher livremente, tá? Se ele quer ou não ser submetido a determinado procedimento, né? Ele deve ser totalmente competente, tá? Então, uma pessoa com algum problema, alguma deficiência cognitiva, né, ele não vai poder dar o termo de consentimento. Tá? Um menor também não pode. A gente viu lá, né, que quem assina, no caso dos menores, é o pai. Né, ele que vai assinar lá nos prontuários dos menores. Né? Eu não consigo ver a tela aqui, o que está por baixo, mas me parece que aqui são os diferentes níveis de educação e conhecimento que também precisam ser considerados quando da confecção do termo de consentimento livre esclarecido. E aí eu já estou até adiantando um pouquinho no aspecto que é lá do prontuário. Né? O prontuário ele tem que ter também o termo de consentimento livre esclarecido. A gente precisa ser informado dos procedimentos, né, que vão ser realizados, tá? E ele precisa consentir numa linguagem, né, específica, considerando o nível de instrução da pessoa. Né? Eu não posso usar uma terminologia técnica que o paciente não consiga compreender. Gente, o microfone é aberto aí. Em qualquer momento, né, a pessoa pode retirar o consentimento, isso está lá naquelas 10 decisões lá do Código de Nuremberg, naqueles 10 itens. A qualquer momento ele pode desistir. Ele tem esse direito e ele não vai ser penalizado por isso. Isso tem que ser assegurado ao paciente ou ao indivíduo da pesquisa, né, ao participante da pesquisa. Em caso de o paciente registrar
recusar, né, em registrar por escrito, aí o médico deve fazer constar o motivo que ele teve alta, né, e não seguiu com o tratamento, tá? Então, ele pode ser anulado de acordo com o Código Civil, né, e de acordo com o artigo 2, né, eu não estou conseguindo ler, gente, aqui, o negócio jurídico é anulável por vício. Aí eu não consigo ler tudo aqui, porque na minha tela não me permite ler. Bom, então o termo de consentimento é um instrumento importantíssimo para garantir o quê? A autonomia, tá, do paciente, né? E isso está no Código de Nuremberg, lembrando lá que eu já falei para vocês, e a gente viu isso, que no caso dos judeus que estavam lá no tempo, nos campos de concentração, eles eram alocados na pesquisa sem ser informados de nada, né? Então, por isso que o termo de consentimento surge, tá? Para assegurar, né, que essas pessoas tenham, então, acesso à informação do a que elas vão ser submetidas, consequências. Enfim. E aqui, agora eu gostaria que a gente assistisse, né, um vídeo que vai falar já especificamente da questão da bioética relacionada ao vírus aí da Covid-19, tá? Então, vou fazer o mesmo procedimento, vou encerrar aqui a gravação, ok? E aí a gente assiste ao vídeo e volta logo em seguida.